Quer dizer que o George esse tempo todo tinha perda auditiva? Vamos verificar essa informação? Olá, meu nome é Sara Neves, afono de paraquedas aqui nesse canal. E aqui eu tento misturar um pouco da minha vida cotidiana, da minha questão de organização, de estudos. E um vídeo que eu estava louca para gravar para vocês é esse vídeo sobre uma coisa que apareceu bem recente do George ser surdo, dele ter uma perda auditiva. Como foi desenrolar disso num desenho que alcançou tantas gerações. Peppa não foi um desenho da minha geração, mas uma geração dos meus primos mais novos, os pequenininhos. Então, eu meio que acompanhei o boom do sucesso enorme que foi desse desenho e continua ainda tão em alta. Então, eu percebo que ter um assunto tão importante no desenho que ainda alcança gerações que ainda estão por vir é bem interessante. O que saiu recentemente foram cerca de alguns episódios, de certa forma curtos, não tão longos, mas falando sobre a deficiência auditiva do George. Eles apresentaram de uma forma bem legal que eu gostei. Tem um episódio que é como se fosse silenciado, é como o George escuta as outras pessoas, o ambiente. Já em outro episódio, não sei se você está sabendo, mas a Peppa agora tem uma irmãzinha mais nova. E eles vão fazer o que a gente chama de triagem auditiva neonatal universal. O famoso TANU, a sigla. Que é quando vão fazer os testes obrigatórios para todos os neonatos, todos os recém-nascidos, eles precisam fazer esse teste para verificar se tem algum grau de perda. O que fica preconizado de exame para essa triagem neonatal universal foi escolher as emissões otoacústicas evocadas, que consiste em ver a integridade das células ciliadas mais externas da cóclea. Então, é como se fosse um teste auditivo mais inicial do processo da audição. Lá na cóclea, onde é desenvolvida essa transdução do movimento do som que chega através dos ossículos, ela é transformada em energia elétrica e conduzida através do nervo auditivo, através do tronco encefálico para o nosso córtex auditivo, a toda uma série de mudanças e compreensões, decodificações que são feitas durante todo esse encaminhamento dessa energia elétrica que é gerada pela cóclea. Então, quando logo ali no comecinho dela, na parte mais externa, ela já tem alguma debilidade, já há um comprometimento dessas células ciliadas mais externas, então já significa que esse processamento auditivo já vai ser mais comprometido. Há uma série de encaminhamentos que são possíveis de ser feitos, mesmo sendo uma criança recém-nascida, uma criança muito pequena, ela já pode, de repente, usar alguns aparelhos auditivos, há várias formas. Quando os pais vão levar a irmãzinha nova da Peppa para fazer exatamente essa triagem neonatal, verificam ali, obviamente, é um desenho simples, então eles vão tentar só facilitar a questão de como é feito o exame. Eles mostram ali, colocando na parede para fazer essas emissões otoacústicas. Só para representar, verificam que não tem nada. Mas o mais legal é que eles vão fazer com a Peppa e com o George. E a gente verifica um tipo de audiometria, ali eles vão fazer no estilo do desenho, em que eles ficam de frente para uma bacia, um baldezinho e alguns cubos. E o que a fono, no caso ali a audióloga, ela pede para eles fazerem é quando escutarem o bip, eles colocam a caixinha, o cubo, dentro da bacia. A gente está falando de criança, a gente tem essas questões de serem um pouco mais lúdicas, até para eles engajarem nos exames, para a gente poder verificar como está essa audição. Ele explica que a frequência vai diminuindo com o passar do tempo, então eles têm que prestar atenção.
A gente vê que ele, nas frequências mais agudas, consegue responder, colocando lá o cubo dentro da bacia. Já numa frequência mais média, ele fica um pouco na dúvida, mas responde. E quando vem uma frequência mais grave, média para o grave, ele já não responde, ele fica ali parado. Ao sair dali, a fono, ela acaba explicando para os pais de que seria uma perda moderada, ele tem uma perda auditiva moderada. Os pais ficam preocupados e não entendem por que, mesmo tendo passado no teste da orelhinha que ele fez quando era bebezinho, como é que ele pode ter desenvolvido uma perda auditiva. Eles ficam confusos, mas a fono acaba explicando a eles de que isso pode acontecer ao longo da vida, principalmente com crianças em que ainda o sistema auditivo delas está sendo formado, as estruturas elas ainda estão criando maturidade. Pode acontecer delas perderem a audição, pode vir uma questão de doença congênita. Meningite é uma das mais comuns, por exemplo, herpes zoster, sífilis. Também pode acontecer de algum trauma a provocar isso. Então, são diversos fatores que, mesmo tendo passado pelo teste da orelhinha, aquela criança ainda pode desenvolver uma perda auditiva. Eu achei muito legal que no terceiro episódio, quando o George já vai aparecer ali com o seu aparelho auditivo, ele acaba trazendo ali como foi a percepção dele do teste, junto com a Peppa, porque ele não consegue ainda se expressar, então a Peppa ajuda ele a se expressar para os colegas de sala como é que foi essa descoberta da perda auditiva, o processo de fazer o aparelho auditivo. Então ele diz que quando foi escutar os bips da audiometria, ele imaginou que o primeiro era um robô, então aquele barulho mais agudo, então ele associou a um robô. O segundo já era um dinossauro, um barulho mais médio. E o terceiro era um alienígena. Então ficou bem legal essas associações, mostrando exatamente como é a mente de uma criança. Então é isso, é bem legal a forma como eles tratam. Eu não achei todos os episódios em português, apenas um deles eu achei em português, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links das referências e também dos criadores desse episódio, de como eles tiveram essa ideia, de como foi importante para eles colocarem essa questão da perda auditiva num desenho que tem um alcance mundial. Se nós formos pensar o que o George foi categorizado ao longo de todos esses anos como uma criança que é extremamente desatenta, que não desenvolveu a sua fala, era muito mínima, não conseguia prestar atenção, muitas vezes a Peppa tinha que se expressar por ele. Então, eu acho que agora ele vai desenvolver talvez a fala. É interessante também ressaltar que ele colocou o aparelho auditivo, mas foi só em uma orelha, então a gente já vê que há uma compensação auditiva. Quem estuda consegue ver esses detalhes tão legais que eles colocaram ao longo desses episódios, explicando de forma tão sensível. E espero que muitas pessoas, muitas crianças possam ser alcançadas. Às vezes tem crianças que têm uma dificuldade de fala, têm uma dificuldade de atenção, mas não é verificada como está o processamento auditivo dessa criança. Então eu espero que várias crianças possam ter um encaminhamento correto para a parte audiológica ser verificada e que tenha contribuído com você. De repente você não sabia que nesses episódios tinha tudo isso para verificar, ou então você não sabia como era feita a questão da análise, da avaliação do processamento auditivo em crianças. Então, é uma forma mais simples de trazer para o público em geral. E esse foi o vídeo de hoje, basicamente tentando colocar alguns detalhes e associando a parte teórica da fonoaudiologia, principalmente da audiologia, para que vocês também possam compreender. Boa parte do material que eu peguei foi exatamente desse livro aqui, o Manual da Audiologia Pediátrica. Então, para vocês terem alguma profundidade também,
Se alguns dos meus colegas estudantes estiverem vendo isso, eu espero que sirva para vocês também, de repente apresentarem isso aos seus parentes. Se você conhece alguma criança que ama Peppa, mostra esse desenho para elas, esses episódios, para ver se também, de repente, causa até um reconhecimento disso. A gente vê um desenho expondo de uma forma tão lúdica, muitas crianças podem se identificar. Então é legal que faz essa triagem, cada vez mais crianças podem ser alcançadas por causa de um desenho como esse, certo? Esse é o vídeo de hoje, um beijo da Fonte de Paraquedas, até a próxima!